Olá, galerinha da oitava etapa da EJA de São Salvador. Tudo bem com vocês? Nós vamos aqui iniciar, reiniciar as nossas aulas agora dessa nova apostila, tá? Aqui da oitava etapa de iniciantes. Nós vamos iniciar o nosso conteúdo falando sobre a Era Napoleônica. Quero desde já dizer para vocês que eu vou dividir essa apostila em duas aulas. Hoje nós vamos ficar aqui com o primeiro bloco de conteúdos e atividades e na próxima aula o segundo bloco de conteúdos e atividades, ok? Então vamos lá. A Era Napoleônica. Ao governar a França, Napoleão Bonaparte deu início à consolidação das conquistas da burguesia no país. Além disso, empreendeu campanhas militares que provocaram a desorganização das monarquias absolutistas na Europa, favorecendo os movimentos liberais. No período da Convenção da Revolução Francesa, com 26 anos de idade e já general, Napoleão Bonaparte foi convocado para reprimir os radicais, destacando-se também na defesa da França revolucionária, ameaçada pelas monarquias europeias. Em 1799, o Diretório convocou Napoleão para participar do governo. No dia 9 de novembro desse mesmo ano, com o golpe de 18 Brumário, foi elaborada uma nova Constituição que instaurava o consulado como forma de governo, inaugurando a Era Napoleônica. A chamada Era Napoleônica envolveu dois períodos, o consulado e o império. Nós vamos entender aqui. Então, pessoal, a França estava vivendo uma revolução, a Revolução Francesa, que eram grupos populares que estavam reivindicando direitos, porque a elite francesa vivia com privilégios. E quando a população francesa conseguiu tomar o poder, tirando os nobres do poder, e aí ficou uma grande guerra entre girondinos e jacobinos, que eram camadas populares, onde um era mais conservador, era mais controlado, e o outro era mais radical, certo? Então, diante dessa guerra entre girondinos e jacobinos, Napoleão Bonaparte veio, e deu um golpe neles no 18 de Brumário, que era o calendário deles da época, e deu um golpe, e aí ele acabou se tornando líder, imperador da França, e iniciando a chamada Era Napoleônica, porque envolve em dois períodos, o consulado e o império. O período do consulado dura ali de 1799 a 1804, que é caracterizado pela recuperação econômica da França e também pela estabilização do poder político, botando ordem na casa. Já o período do Império, que dura de 1804 a 1815, Napoleão Bonaparte desenvolveu sua corrida imperialista e dominou grande parte da Europa. Nós vamos ver melhor a seguir. Olha lá, o consulado. No consulado, o poder executivo era exercido em 3 cônsules e o legislativo ficava a cargo das assembleias. Napoleão ele era o primeiro cônsul e tinha em suas mãos amplos poderes. Ele recebia o título aí de primeiro cônsul. Napoleão promoveu a reforma do direito, ele elaborou o Código Civil Napoleônico, o que consolidou as conquistas da burguesia ocorridas durante a Revolução Francesa, tais como a laicização do Estado, ou seja, tirou a existência de uma religião oficial na França, a igualdade entre todos perante a lei, a propriedade privada, a liberdade econômica pessoal, muito importante, ele promoveu a liberdade econômica, a proibição das greves e a organização sindical e o estabelecimento da escravidão das colônias, que consolidou as conquistas ocorridas. Isso. Foi reorganizado o ensino francês, cujo objetivo era a formação de cidadãos aptos a servir ao Estado. O modelo napoleônico de educação visava moldar. Qual era o que visava o modelo de educação de Napoleão? Moldar o comportamento político do cidadão, pois a escola era o veículo para a criança aprender a amar e a obedecer ao governo francês. Napoleão fundou a Escola Normal de Paris para a formação de professores. Com o apoio da burguesia, em 1802, Napoleão fez um plebiscito e tornou-se cônsul vitalício, ou seja, ele ia continuar sendo cônsul,
até o fim. Até que ele se tornou imperador. Ah lá, em 1804, Napoleão fez realizar novo plebiscito, na qual 60% dos votantes confirmaram a instituição do regime político monárquico e ele tornou-se imperador da França. No plano interno ocorreu o incentivo à agricultura e à indústria. Então, Napoleão tinha dois planos enquanto imperador. Internamente da França, ele queria o quê? Incentivar o quê? A agricultura e a indústria. Olha lá. No plano interno. E com relação ao plano externo, né, com as ideias fora da França, Napoleão disputou a Inglaterra a hegemonia política e econômica da Europa. Então, o que é hegemonia política? Ele estava... Napoleão com a França disputava com a Inglaterra quem é que mandava em tudo. Quem é que tinha hegemonia política na Europa. Em 1805, enfrentou a terceira coligação contra a França, formada pela Inglaterra, pela Áustria e pela Rússia. Para derrotar a Inglaterra, o que Napoleão fez? Promulgou o Decreto de Berlim. O que vai fazer? Fechando todos os portos europeus aos navios e mercadorias que vinham da Inglaterra, ato conhecido como bloqueio continental. Por quê, pessoal? Se vocês pegarem o mapa, a Inglaterra é uma ilha, na ilha da Grã-Bretanha. Então, para a Inglaterra ir para o continente europeu, ele teria que ir pelo mar, porque era uma ilha, né? Mesmo que seja muito próximo. O que Napoleão fez? Como Napoleão já tinha tido ali um acordo com vários países vizinhos, ele bloqueou em Berlim e impediu com que esses ingleses fossem até a Europa promover qualquer tipo de comércio, qualquer tipo de negócio comercial. A gente chama esse ato de bloqueio bloqueio continental. É como se o continente tivesse se bloqueado para a Inglaterra, já que a França não conseguia dominar a Inglaterra. No biênio de 1806 e 1807, o exército francês venceu os exércitos da Prússia e da Rússia. Pela paz de Tilsit, o czar russo Alexandre I aderiu ao bloqueio. Os países que não aderiram ao bloqueio sofreram intervenção de Bonaparte. Então, olha aí, Bonaparte ele vai chegar dominando em tudo. Aqueles que não aderissem, ou seja, aqueles que obedecessem à França e não comercializassem com a Inglaterra, ok. Agora, aqueles que desobedecessem à França e comercializassem com a Inglaterra, a França ia lá e invadia. E Bonaparte tinha poder para isso, Bonaparte tinha força para isso. Portugal, aí o que vai acontecer? Portugal, ligado aos ingleses por interesses comerciais, também não fechou os portos. Portugal tinha interesse comercial com a Inglaterra. Então Portugal desobedeceu ao bloqueio de Napoleão. O que vai acontecer? Para manter o bloqueio, Napoleão resolveu invadir Portugal. Então, assinou o Tratado de Fontainebleau, que deu às tropas francesas o direito de atravessar terras espanholas para invadir Portugal. Então, Napoleão estava disposto a invadir Portugal. Aí o que vai acontecer? Nesse mesmo ano, soldados franceses chefiados pelo general Junot invadiram Portugal. O príncipe regente desse país, até então príncipe, né, Dom João, com apoio inglês, ele fugiu. Para ele não ser invadido e não ser morto por Napoleão Bonaparte, ele simplesmente fugiu para o Brasil, que era a colônia de Portugal da época, certo? Então, ele transfere lá toda a sede da corte portuguesa para o Brasil. Napoleão, então, dominava praticamente toda a Europa, com exceção da Inglaterra, e tornou-se senhor absoluto da política europeia. Ele só não dominou a Portugal, mas porque o príncipe regente Dom João fugiu para o Brasil. Mas enquanto o Dom João estava fugido para o Brasil, Napoleão fazia festa na Europa. Então vamos lá, vamos para as atividades. De acordo com o texto, o que foi o 18 Brumário? Vocês vão ler aqui e vão marcar um X. A chamada Era Napoleônica envolveu 2 períodos. Quais são eles? Quais são esses períodos? Vocês vão ler sobre o consulado da Era Napoleônica. Vocês vão ler cada frase dessa e vão dizer se ela é verdadeira ou falsa. V para verdadeiro e F para falso.
Número 4, pessoal, tem aqui, ó. Após tornar-se imperador, Napoleão possuía um plano interno e o plano externo. Vocês vão ligar o plano interno e o plano externo às suas ideias. Bloqueio continental está relacionado ao plano interno ou ao externo? Aí você liga. Incentivo à agricultura e à indústria está ligado ao plano interno ou ao plano externo? Aí você liga, tá bom? Número 5. Escreva, de acordo com o texto, o que foi o bloqueio continental. Aí você volta lá no texto e escreve aqui o que foi o bloqueio continental. Tá, pessoal? Vamos finalizar por aqui a aula de hoje. Vocês vão respondendo essas 5 questões aí. Qualquer dúvida vocês me perguntam no WhatsApp, que aí na próxima aula nós vamos continuar, que aí nós vamos falar o que aconteceu com Dom João quando ele chegou ao Brasil fugindo de Napoleão na Europa. Ok? Muito obrigado, até a próxima aula.